Olá, hoje o nosso assunto é cirurgia bariátrica e para isso nós viemos até a Bariátrica Clean aqui em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, em frente ao Iguatemi, para conversar com o especialista no assunto, o Dr. Rafael Ramos, que vai falar para a gente sobre as técnicas da cirurgia bariátrica. E a gente vai saber aí, né, como é que está isso atualmente no Brasil, inclusive em relação a outros países, e o que hoje se tem de mais moderno aí, para que as pessoas tenham esse conhecimento e saibam, né, exatamente o que não é, para que não fiquem com aquela ideia, ou preconceito, ou medo, muitas vezes, não é? Então, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença conosco, Dr. Rafael. Tudo bem? Tudo bem, Eliane, eu agradeço pela oportunidade. Então, assim, a cirurgia bariátrica ela avançou bastante nos últimos anos, né? Antigamente nós fazíamos uma cirurgia através de grandes cortes, grandes incisões, né? E hoje mudou bastante esse cenário. Então, a cirurgia hoje nós fazemos por um método chamado minimamente invasivo. Ele é feito através de pequenos furinhos no abdômen, né? Então, isso promove uma reação inflamatória menor no corpo, e isso faz com que o paciente se recupere muito mais rápido depois da cirurgia. Então, os pacientes ficam em torno de 2 a 3 dias internados, depois que recebem alta, em 1 semana, 10 dias, um pouco mais em repouso, um repouso relativo. A gente sempre orienta a se movimentar bastante, né? Mas sem grandes excessos. E a partir de 10, 14 dias, então, a gente já libera o paciente para que possa seguir assim suas atividades quase normais, né? Claro que para atividades mais intensas, atividade física, sempre é bom aguardar um pouquinho mais, uns 30, 40 dias antes de iniciar, né? Existem hoje várias técnicas, vários tipos de cirurgias, né, no tratamento da obesidade. Mas 2 técnicas são as técnicas que se destacam, né? Então, a técnica mais praticada hoje no Brasil. E cabe destacar assim que o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgia bariátrica no mundo, né? Então, os brasileiros têm muita experiência com cirurgia bariátrica, e é muito interessante assim que sempre nos congressos internacionais antes nós íamos para aprender com os estrangeiros, né? Com os americanos, europeus, o que eles estavam fazendo. E hoje esse cenário mudou bastante, então hoje eles querem nos ouvir, né? Então, todos os congressos internacionais sempre têm assim, quase a metade dos palestrantes são brasileiros, né? Então, a cirurgia bariátrica ela deu um destaque muito importante assim, no cenário mundial, né? Então, voltando às técnicas, nós temos 2 tipos de cirurgias, que são as cirurgias mais realizadas. Como eu comentei anteriormente, nós fazemos através de pequenos furinhos no abdômen, com anestesia geral, né? Então, a técnica mais praticada é o bypass gástrico. Se faz há mais de 30 anos essa cirurgia. E como ela é feita? A cirurgia, nós reduzimos o tamanho do estômago. O estômago normalmente tem em torno de 1,5 litro, assim, a capacidade dele, 1,5 litro a 2 litros. Então, nós reduzimos ele para 50 ml. Então, a gente corta o estômago, separa ele em 2 partes e deixa um estômago bem pequenininho, fica do tamanho de um copo de cafezinho, mais ou menos, então de 50 a 60 ml. E junto disso a gente faz um desvio do intestino, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a cirurgia ela não é somente uma redução do estômago para que a pessoa coma menos, né? Então, a cirurgia ela promove vários efeitos no corpo, efeitos hormonais e efeitos químicos. Então, a cirurgia, além de provocar uma diminuição da entrada de alimento, ela também vai provocar uma alteração hormonal no corpo, né? Isso faz com que a pessoa não sinta tanta fome, que ela sinta mais saciedade com uma quantidade menor de alimentos, né? Isso faz com que o metabolismo acelere. Então, essas alterações químicas promovem uma mudança muito benéfica, né? Uma outra técnica que nós temos, que é uma técnica mais jovem, ela foi aprovada mais recentemente para ser realizada, se chama gastrectomia vertical ou sleeve. A tradução de sleeve é manga, né? Como se fosse uma manga, um jaleco, uma manga de uma camisa, né? Então ela fica na forma, como se fosse uma manga, na forma de um tubo ou de uma banana, mais ou menos o tamanho de uma banana, né?
Então, nessa cirurgia, a gente corta o estômago e remove uma parte maior do estômago, deixando ele nessa forma tubular, estreita, né? Então, nessa cirurgia também tem efeitos restritivos, faz com que a pessoa ingira um volume menor de alimentos, e também tem um efeito metabólico, também acaba promovendo algumas alterações hormonais, né? Não tão potentes quanto o bypass, mas também tem um efeito metabólico. Então, pelo que eu entendi, tem-se múltiplos ganhos, né, fazendo a cirurgia bariátrica. E muitas pessoas realmente pensam, claro, eu vou comer menos, estou muito pequenininho, né, eu vou emagrecer. Mas a gente também sabe que muitos que têm diabetes, que fizeram a cirurgia bariátrica, realmente ficaram, digamos assim, curados. A gente sabe que a cura, né, não se pode falar em cura porque são doenças crônico-degenerativas, mas que pararam assim totalmente com a medicação do diabetes, muitas vezes usando insulina, mais uma porção de outros medicamentos, né, e simplesmente hoje não usam mais nenhum medicamento para diabetes. E eu tenho casos, né, que fizeram cirurgia bariátrica e nem os de hipertensão, que muitas vezes estão associados, obesidade, diabetes, hipertensão, hoje não tomam mais medicamentos, né? Então, isso é uma coisa assim, surpreendente, a qualidade de vida, a economia, digamos, vamos falar na parte financeira, né? Aquele dinheiro dos medicamentos acaba indo para uma viagem, né? Ou outras coisas que a pessoa gosta de fazer, né? Então, tem ganhos secundários além de simplesmente reduzir a ingesta de alimentos. Isso, Eliane, isso fez até com que se acrescentasse o nome metabólico ao lado do bariátrica, né? Então, antes se falava em cirurgia bariátrica, hoje se fala cirurgia bariátrica e metabólica, né? Por quê? Porque se viu que às vezes a cirurgia ela é mais potente do ponto de vista metabólico, às vezes a pessoa não emagrece tanto, né? Mas emagrece o suficiente para que suas doenças sejam controladas, né? E é interessante que, às vezes, as doenças são controladas mesmo quando o paciente não perdeu todo o seu peso, né? Às vezes o paciente é diabético, faz sua cirurgia e 2 a 3 dias depois ele já está com seus níveis de glicose controlados, né? Por conta disso, porque a cirurgia ela faz toda uma modificação de vários hormônios, né? E esses hormônios acabam melhorando o seu funcionamento, né? A gente tem visto um resultado muito bom assim, em relação ao diabetes, né? Pacientes que são diabéticos, que usam vários medicamentos e acabam, depois da cirurgia, ou reduzindo o número de medicamentos que utilizam, ou até, às vezes, parando temporariamente com os medicamentos, né? Mas, claro, a gente nunca fala em cura, a gente fala em controle, né? Então, a cirurgia ela ajuda no controle do diabetes e de várias doenças. Mas é o que eu digo, eu não sei quanto tempo a pessoa vai ficar com aquele controle, isso a gente não sabe ainda, né? Mas realmente a cirurgia bariátrica ela tem um efeito muito importante na parte metabólica também, de melhora e controle de uma infinidade de doenças, né? Não somente a questão do peso. Isso é incrível, porque nem perderam ainda o peso e já começou a mudar a questão metabólica ali, né? Isso se explica porque mudam a produção, então, de substâncias, enfim, né, hormonais, e há toda uma mudança química, não é? Digamos assim, um novo modelo de funcionamento químico-hormonal, então, no organismo, em função da cirurgia bariátrica. Isso. A cirurgia ela atua em vários pontos, né? Em vários órgãos. Então, o pâncreas acaba funcionando melhor. A insulina que o paciente produz, ela acaba atuando de uma forma melhor na célula, diminui a resistência à insulina, né? Então, a resistência, o que é? A pessoa tem muita gordura e a insulina não consegue agir dentro da célula. Então, isso a gente chama de resistência à ação da insulina. Quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, melhora muito essa resistência, ou seja, a insulina ela consegue atuar de forma melhor na célula, promovendo, então, que a glicose entre na célula e diminuindo na corrente sanguínea, né? Então, essa seria uma explicação para uma melhora tão rápida do diabetes depois da cirurgia. Também existem vários estudos sobre a pressão arterial, né? A pressão ela também é controlada depois da cirurgia.
É claro que nem em todos os casos, né? Às vezes o paciente também tem expectativa, vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou ficar com corpo de modelo, vou melhorar todas as minhas doenças, e não, né? A gente sabe que não, que a gente tenta ao máximo atender as expectativas, mas depende muito do funcionamento do corpo de cada paciente, né? Então, às vezes o paciente emagrece um pouco, acaba melhorando um pouco suas doenças, mas continua usando o remédio do diabetes, da pressão. Mas é o que eu digo, tudo que a gente conseguir melhorar na vida do paciente é melhor, né? É o ideal. Retomando assim a questão da técnica, é maravilhoso, não é? Porque principalmente para as mulheres, não é? Emagrecer e ficar com 5 furinhos, né, no abdômen, que até mais parece uma lipo, não é? É fantástico. Sem contar que, diferente daquelas cirurgias de antigamente, com cortes grandes na barriga, que muitas vezes iam até para UTI, não é? Por causa da grande agressão, hoje já não existe mais isso, não é? Isso. Na verdade, assim, às vezes o paciente pergunta assim, doutor, minha cirurgia é simples, né? E eu sempre respondo, não é simples. É uma cirurgia segura, né? Mas ela é complexa. Apesar de serem alguns furinhos no abdômen, lá dentro é uma cirurgia complexa, né? Tanto que a gente leva bastante tempo assim, de treinamento para que possa chegar, né, como cirurgião, a realizar a cirurgia bariátrica, né? Então, no mínimo, são 10 a 15 anos de treinamento para que a gente possa iniciar, então, com a cirurgia bariátrica, né? Então, ela é uma cirurgia complexa, porém segura, né? Por conta da evolução que a medicina teve, dos anestésicos, da própria evolução dos equipamentos cirúrgicos, né? Então, nós conseguimos reduzir muito digamos, as complicações, os problemas, as dificuldades da cirurgia. É claro que, como toda cirurgia, pode haver algum contratempo, alguma complicação, né? O importante sempre é o cirurgião estar atento a isso, né? E caso haja algum problema, que reintervenha rapidamente, que consiga resolver rapidamente, reconhecer e resolver rapidamente, né? Então, a cirurgia ela é segura, mas claro que pode haver algum contratempo, né? Mas realmente mudou bastante esse cenário, assim, Eliane. A gente vê que antes eram incisões grandes, os pacientes ficavam debilitados, a cirurgia durava muito tempo, 4 a 5 horas de cirurgia, né? Então, hoje a gente faz em 50 minutos, 1 hora, uma cirurgia por vídeo, o paciente fica na sala de recuperação de 4 a 5 horas, em seguida já vai para o quarto, já começa a caminhar no mesmo dia, né? Alguns pacientes até no dia seguinte já teriam condições de receber alta, né? Então, mudou bastante, assim. Mas não dá para dizer que é um processo simples, né? Ele é complexo, porém seguro. Que as pessoas têm que dizer, às vezes o paciente, olha, por fora só tem furinhos, mas lá dentro, né, foi mexido. Mas as notícias são maravilhosas, a gente fica muito feliz, né, de ouvir tudo isso, de saber, né, das novas técnicas aí, especialmente quando feitas aí com um profissional com muita experiência. Então, agradecemos ao Dr. Rafael Ramos, mais uma vez, né, trazendo essas ótimas notícias aí para você. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Helena. Muito obrigado.